tô aqui com o PE LANZA, irmão. Muito Salve, bom te ter aqui. Prazer te conhecer hoje. Pô, prazer é todo meu. O Maynard, você tem que falar com ele. Eu falei, porra, que eu sempre troco ideia com ele. E assim, histórias que eu quero contar. Porque eu acho que o podcast, mais do que ser um podcast de música, é um podcast sobre as histórias das pessoas. Sim. Né? Cara, eu quero muito te agradecer pela presença aí. Pô, né? eu que te agradeço pelo convite. Acompanhei seu podcast com o nosso padrinho Maynard. Foi muito bacana. Obrigado mesmo de me convidar, de eu poder contar um pouco mais da minha história. Para quem não conhece também, tem muita gente casca grossa aí que te acompanha, vários executivos do meio da música. É bacana a gente poder também abrir um pouco o livro da nossa história. Então te agradeço bastante. Acho que hoje vai ser um papo bem legal. Pô, maneiro. A questão do Restart é engraçado que eu tô 47, então... Tá novo ainda, pô. Eu acompanhei o CPM, assim. Não era Sim. minha banda predileta, já não era minha... Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Não era minha geração, mas eu acompanhei Fresno, Dead Fish. Quando surgiu o Restart, eu não acompanhei de perto. Eu acompanhei o fenômeno como curioso da indústria, né? Como um todo, né? Eu falei, caralho, velho, que porra é essa? Porque foi um negócio assim, pá! E aí eu me lembro que eu fui olhar e falei, pô, essa porra de que multinacional que é? Não era de multinacional nenhuma, né? Aí eu fiquei mais curioso ainda. Aí depois que eu fui saber que tinha um Guto e o Maynard nessa história, Sim. e aí é foda, porque os caras sabem fazer. Quando eles veem uma oportunidade e cabe aquela oportunidade naquele momento, não tem jeito, cara. Cara, foi bem legal a nossa história com eles, assim, também. Aliás, já vou fazer a primeira pergunta. Sim. Como que você chegou na música, cara? Cara, por incrível que pareça, eu não tenho ninguém da minha família, assim, que é envolvida no meio musical, né? Que é músico prático ou que estudou algo relacionado à música. O meu pai, ele é um músico frustrado, eu costumo dizer isso. Ele tinha banda, cantava com banda, né? Na época que ele era moleque, que ele tinha 17, 18 anos. Ele cantava com os amigos do bairro e tal. E ele é frustrado porque ele teve que largar isso, que acabou servindo o exército. E ficou uma carreira como militar, assim, mais de 12 anos e tal. Acabou largando depois, conheceu minha mãe e tal. E aí eu fui fabricado. E aí eu tive um contato com a música por conta do meu pai. Meu pai sempre curtia de colocar os discos, os LPs ainda, bolachões lá pra eu ouvir e tal, e mostrava, e falava, isso aqui é Led Zeppelin, contava a história do disco, e quando ele comprou o disco, o lance de, pô, não tinha, né, rádio no carro, igual você acompanha, eu pequenininho ainda. Ele falou, a gente tinha que sentar na sala de casa, contemplar a arte desse álbum e tal, e as capas, e toda a história que tinha. E esse acho que foi o meu primeiro contato com a música ainda bem molequinho, com 3, 4 anos, eu comecei a me apaixonar pelas coisas que o meu pai gostava. O que ele amava? Cara, meu pai amava Queen. Meu pai é muito fã de Barão. Gostava pra caramba de Cazuza e tal. E era até, enfim, nos rolês que os caras vinham aqui pra São Paulo, Aeroanta e tal, ele ficava junto com os caras, tomava cerveja. Tem uma jaqueta do Cazuza guardada ainda, que o Cazuza deu pra ele num final de show foda. E tal. Então meu pai sempre curtiu muito rock and roll. E aí com uns 9, 10 anos eu desisti de jogar bola, né? Eu sempre quis ser jogador de futebol, a real era essa. Jogava direitinho até. Mas aí eu desisti de jogar bola e quis tocar um instrumento. E meu primeiro instrumento foi bateria. E aí meu pai comprou uma bateria, ficou super orgulhoso e tal. E eu tinha uma bateria num apartamento. Tocava o zaralho. Porra, e morava no 8º andar. Eu dava uma bombada no 8º andar, o porteiro ligava com uma guarita tremendo. Mas, porra, que porra é essa? O moleque vai desmontar o condomínio e tal. Mas aí foi meu primeiro contato. Comecei tocando batera e depois, pô, pirei no lance de violão, de guitarra. E aí fui querendo me descobrir. O único instrumento que eu estudei mesmo de verdade foi batera. O resto foi tudo meio autodidata, meio jogando, né, entrando de cabeça e querendo aprender mesmo. E aí eu montei minha primeira banda junto com meus amigos da escola com uns 12 anos. A gente ouvia muito Blink, ouvia muito Green Day e tal, que eram sons que as meninas também gostavam. E a gente queria chamar a atenção das meninas na escola também. E aí montamos a primeira banda, já éramos nós 4, né? A formação que a galera conhece de Restart. Foi de 12 anos, cara. Com 12 anos a gente começou a tocar junto. Então por isso que a gente tinha maior afinidade no palco também. E aí a gente meio que se descobriu também o que cada um ia ser na banda nessa época. Porque, pô, cada um sabe tocar um pouco de tudo e tal. O único que tinha um músico na família era o Pelu, que o pai dele é violonista, né, popular, e tocava com o Cortez, tocava em teatro e tal. E aí ele, pô, não, vou tocar guitarra, tá, beleza, mas vamos se descobrir quem vai cantar e tal. E aí a gente foi se revezando pra ver quem cantava melhor. Aí, pô, batera, eu quero tocar batera, mas aí a gente foi tocando, Thomas tocava melhor que eu, tá ligado? E aí a gente foi nessa, cada um se achou ali.
o baixo acabou caindo no meu colo, assim, de paraquedas. Eu falei, me dá aqui que eu vou aprender a tocar baixo também, porque a gente já era muito amigo e a gente não queria colocar mais ninguém na banda ali que fosse fora do nosso convívio ali e tal. E aí, com 12 anos, a gente montou nossa primeira banda, chamava Morning Glory, que é o nome de um disco do Oasis, que a gente gostava pra caramba também, e começamos a tocar cover. E aí, pô, fazendo sarau na escola, tocando pra nossa galerinha, festa de aniversário, essas paradas, a gente falou, a gente precisa ir pra rua, tá ligado? E aí, com 12, 13 anos, começamos a ir pra Augusta, bater na porta da Alts, do Inferno, em todos aqueles bares da Augusta, com nossos pais ainda, porque a gente não podia ficar desacompanhado, mesmo que a gente tocasse de domingo. Era um lugar ali que, pô, só tinha galera mais velha, os punks de 30 anos tocando por ali, e a gente precisava da autorização dos nossos pais. E nossos pais corujas também queriam ver a gente tocar e ver como que a gente ia se sair tocando fora daquele nicho de amizade ali que a gente tinha com os amigos da escola e tudo mais. E aí começamos a tocar nesses bares da Augusta e a gente começou a pegar gosto por isso. Por meter a cara na rua. Qual era a reação da galera? Cara, no começo foi muito, muito, muito difícil. A gente tomava latada, os caras xingavam a gente, porque, pô, é o que eu falei. É punk, né? E esses picos, assim, underground aqui de São Paulo, a galera tocando há 20 anos como banda, e a gente ali, pô, né, nossos primeiros showzinhos, a gente chamava quem? Vendia, a gente comprava, na época tinha aquele lance de vender os ingressos, né? Então a gente pagava para casa o dinheiro da venda dos ingressos para poder se apresentar. E a gente vendia na escola pra caramba, mano. Então, e a galera arrumava a autorização dos pais também. Arrumava a autorização dos pais, às vezes ia com o pai e tal. Mas aí, não, vou ver a banda dos meninos e tal. Então, uma galera se mobilizava, inclusive os pais, né, na escola e tal. E aí a gente levava uma galera pra ver a gente. E aí, pô, tocando em festivais, né, na cena underground ali, a galera meio que não gostava, não. Queria bater na gente, queria pegar a gente de pancada. E aí, pô, eu lembro que eu tomei uma latada, tocando na Altos. A latada, o cara comprou uma lata de cerveja e tacou cheia em mim. Pô, então ela explodiu no baixo e começou a sair cerveja pra tudo quanto era lado. Meu pai subiu em cima do palco, mandou todo mundo se fuder, falou, deixa os moleques se divertirem e tal. Mas aí acho que a gente foi começando a criar esse gosto de querer se apresentar para uma galera que não conhecia a gente, de querer mostrar que a gente estava ali, e por mais novos que fôssemos, né, questão de idade, a gente sabia do que a gente estava fazendo, a gente curtia, né, principalmente a gente gostava daquilo que a gente estava fazendo. E que, pô, a música era parte da gente. Então, indifere se a gente tem 12 ou se a gente tem 40 anos. E tocavam bem, assim, você lembra? Tem a sensação? Cara, a gente não tocava tão bem quanto a gente toca hoje em dia, mas era muito legal porque era sincero. Então, eu acho que muito do artista que a gente vê hoje parte do coração, da sinceridade ali do que ele faz. Então, pra gente também ali com 12 anos, a gente começando a rabiscar as primeiras, né, os primeiros esboços de música autoral, nossa... É óbvio que a gente olha as músicas hoje em dia e fala, puta que bosta, tá ligado? não são músicas legais, mas muitas delas, até depois de anos, foram lapidadas e entraram pro nosso primeiro disco como Restart. Então era uma parada que era muito honesto, muito verdadeiro o que a gente fazia. E eu acho que a galera também, que acompanhava a gente, se identificava com isso de alguma forma. Então, como artista, a gente se empenhava tanto em fazer aquilo bem feito, que por mais que a gente não tocasse tão bem quanto essa galera que tinha anos de estrada, a gente era muito sólido ali como banda. Então a gente ensaiava bastante para poder mostrar o melhor da gente. Então, pra época, cara, honestamente, eu sou bem orgulhoso. Acho que pra época a gente tocava direitinho. Não, até. Cara, uma banda da galera de 13, 14, já é do caralho de estar ali tocando. Não, né? E mó galera, pô, aprendendo né, fazendo aula de algum instrumento e a gente já querendo cair na estrada. Então isso era muito legal. E os pais todos apoiando também, Apoiando, né? Apoiando. Todos os nossos pais curtiam muito, lotavam carro, colocavam a galera da escola, pô, instrumento, ia tudo nos carros das nossas mães, então porta-mala tudo lotado de bateria, baixo, guitarra, uma pá de coisa. E era bem legal, assim. Foi uma época que eu sinto falta, até porque eu não tinha responsabilidade nenhuma, nada pra provar pra ninguém, não tinha uma conta pra pagar e me divertia muito. Fazendo o som que eu queria fazer, tocando cover das bandas que a gente gostava e tal. Era uma parada que eu acho que ali foi aonde a gente descobriu a essência do que a gente queria pra vida, tá ligado? Mesmo que fosse tocando música dos outros, era emocionar as pessoas fazendo música. Então foi ali que a gente descobriu também que a parada era tão verdadeira pra gente que a gente queria começar a escrever nossas coisas também. E como que foi esse processo de início de compositor, assim?
Cara, foi legal e ao mesmo tempo a gente colocava meio que as desilusões que a gente passava com as meninas na escola no papel. Então a parada fluiu muito naturalmente, assim. É muito diferente, acho que, do que foi pro Restart, porque o Restart, por mais que falasse de amor, não era um lance meio desilusão, né? As pessoas até colocaram a gente num nicho emo, falavam, agora são os emos coloridos. E eu acho isso até meio contraditório, porque o emo basicamente fala sobre desilusões amorosas. É uma e a gente sofrência rock and roll. E a gente não sofria tanto. O Restart falava sobre um amor mais leve, um amor juvenil e tal. Uma parada até, né? Um amor novelinha, assim, que a galera infantilizava e idealizava, um amor perfeito e tal. E aí colocaram a gente meio nesse nicho dos emos coloridos e tal. E a gente começou influenciado muito pelo emocore. A gente acompanhava bastante os shows do NX, da Fresno, do CPM, Houdini também era uma banda que a gente tinha muito nos shows na época do Hangar 110, que eu acho que foi o lugar ali que a gente se descobriu como fã primeiro, antes de querer montar nossas bandas e tal. E aí a gente falava muito sobre isso, sobre amor, né? Sobre as coisas que a gente vivenciava na escola e tal. E sobre sonhos, né? Eu acho que as primeiras bandas tinha muito ali no papel e na caneta o sonho nosso de ser, enfim, visto, né? A gente não pensava em fazer sucesso, em ganhar dinheiro e ser mega famoso. A gente queria que a nossa, né, a nossa apresentação ali, a nossa mensagem chegasse cada vez mais longe. Então a gente falava bastante sobre sonhos e tal. E vocês foram botando essas músicas de pouquinho em pouquinho no repertório? Sim. A gente tem até, se você procurar aí no Deep Web, aí no fundo, né, do obscuro da internet, você acha aí umas coisas muito, muito antigas nossas, como C4, como Morning Glory ainda, tal. E algumas dessas músicas até, né, posteriormente vieram a entrar no nosso primeiro repertório como Restart. E foi bem bacana, assim, cara. Foi uma parada muito natural. Qual foi a primeira autoral, assim, que vocês botaram no show e que a galera respondeu bem, que vocês falaram, opa... Cara, tinha uma música que chamava Um Dia, que era de um cara que tocava com a gente, do Léo. A banda, na verdade, éramos nós 4. Tinha ele também, que era outro guitarrista. E chamava Um Dia a música. Ela falava basicamente sobre sonhos, né? Começava com sempre pensei que seria impossível e a gente falava, o refrão falava, né, para que um dia seja tudo isso verdade e tal. E foi a primeira música que a galera da escola respondeu e falou, pô, que legal, vocês estão fazendo música de vocês e tal. E na época todo mundo andava com seus MP3, né? Ou o começo dos iPods, mas o iPod era uma coisa muito cara pra gente na época. Né? E aí a galera andava com aqueles MP3 que era basicamente um pendrivezinho e tal. E aí, pô, a gente levava os computadores pra escola e passava a música pra todo mundo. Então, quando você menos imaginava, a galera tava ouvindo. A galera da nossa idade ali, a gente tava na 6ª série, 7ª série. E aí até a galera mais nova, 4ª série, 5ª série, ouvindo nossas músicas. E foi bem bacana. Acho que foi a primeira música que a gente conseguiu, de alguma maneira, mostrar pras pessoas que era muito mais que só uma diversão ali. Que a gente queria realmente fazer música e fazer música do nosso jeito. Teve alguma coisa que fez vocês saírem do seu colégio? Isso chegou a sair dali para outros lugares ou não? Cara, a gente começou a espalhar isso? A gente embarcava muito em festival, né? Então, eu lembro que teve um Gas Festival ali, o nosso colégio é ali do lado da Chácara do Jockey, Zona Oeste, Zona Sul, Sudoeste ali de São Paulo, quase divisa. E aí a gente, né, teve o lance do Gas que eles iam escolher uma banda vencedora para abrir o festival. Obviamente a gente não ganhou, porque a gente nunca ganhou nenhum festival desses. Mas até servia, acho que, pra gente colocar a cabeça no lugar e analisar as situações, assim, e ver pra qual caminho a gente ia querer correr e tal. Mas a gente colocava nossas músicas, e aí, qual que é a pegada de composição do momento? E aí tinha uma galera que tava fazendo mais pro hardcore melódico, então a gente fazia músicas mais voltadas e arranjadas pra esse nicho de público e tal. Mas eu acho que a primeira coisa a sair da escola... Foi na época de show, assim, que a gente começou a abrir show para grandes bandas. Na época da Tribe House, do Volcana, aqui em São Bernardo do Campo também, que a gente está gravando aqui em São Bernardo. Eram bares, assim, pequenos, mas bandas grandes tocavam. E, assim, grandes pra gente, né? Num circuito ali pequeno, tal. Então, a gente abriu o show Dance of Days, a gente abria show do Coelho Limão, abrimos show da Fresno, abrimos show do NX, abríamos bastante shows do Forfã, que é uma banda do Rio que a gente pira pra caramba e foi uma baita influência pra gente. Qual o disco do Forfã que você mais gosta?
Cara, eu gosto daquele primeirão das pistas de skate, as pistas de dança. Primeirão mesmo. Do Teoria Dinâmica também, que foi o Liminha que produziu e já é um baita disco, tem uma puta sonoridade. Mas eu sou muito fã do Forfã de tudo. Eu acho que eles evoluíram de um jeito como banda. É foda. E como músicos, eles evoluíram de uma maneira assim, cara, muito sinistra. E a virada, né, que eles deram, assim, do Policenso. Foi feito no meu estúdio, Policenso. É mesmo, cara? Foi saído pelo meu selo também, foi muito foda. Aquele disco é muito foda. Ali a gente já tinha uns 14 para 15 anos, e a gente ouvia muito aquele disco, desde a primeira música até a última, né? Então a gente curtia Aí Sim, curtia Suave, todas as músicas que tinham ali muita coisa, né? Muita ideia envolvida. Acho que até o lance do lisérgico passeou muito por aquele disco. Né? E as coisas eletrônicas também que eles acabaram colocando ali, muito synth, muito teclado, que o Peru colocava também, o Vitão. E aí a gente ficou muito, muito assim, influenciado por essa galera. E quando a gente começou a abrir os shows dessa galera, a gente começou a ter, assim, como banda de abertura ainda, mas um tratamento um pouco diferenciado por parte do público. Então a galera já conhecia a gente, já sabia do barulho que a gente vinha fazendo ali, por mais que fosse pequenininho. Então a gente já pegava uns horários mais legais. Já era colorido, já era daquele jeito? Não, ainda não. Esse lance da roupa colorida é até uma parada que a gente vai falar, mas veio posteriormente e numa parada muito despretensiosa, assim. Na época a gente se vestia tudo de preto, que eu acho que a maioria das bandas da cena também se vestiam. E era uma parada que era pouco inovadora. Até por isso, né, alguns anos depois a gente teve as ideias do Restart, porque, cara, basicamente a gente copiava um segmento que já existia. Então a gente era muito puxado pro lance do emo, do hardcore melódico e tal. E tudo bem, era legal, mas não era nada que fosse diferente, que Vocês fosse tinham novo. essa consciência. A gente precisava fazer alguma parada que fosse realmente inovadora, sacou? Se não mais do mesmo, ia ser mais uma banda que ia ficar ali, enfim, passeando por esse cenário, mas nunca fazendo um sucesso como as bandas que realmente construíram e criaram os alicerces desse cenário. Então a gente, abrindo os shows dessas bandas, acabou criando, né, essa identidade aos poucos e também criando um corpo, conquistando um novo público. Foi super legal. E a galera respondia bem, assim, o repertório autoral? Era bem legal, cara. Pouca gente conhecia, né? O lance da internet ainda estava meio embrionário, né? Eram poucas pessoas ali no começo dos anos 2000 que também tinham esse lance da banda larga em casa, né? Sim. Que a gente tinha que esperar da meia-noite pra conta de telefone não vir cara pra caralho, seu pai querer te matar e tal. Então, era meio embrionário, mas a gente foi uma das primeiras bandas ainda a aproveitar esse lance da internet, com Fotolog, com MySpace, Você usou Fotolog também? Cara, a banda estourou mesmo esse lance de Fotolog e de MySpace. Forfã, Fotolog também. Né? A gente acompanhava as bandas. A gente criou nosso Fotolog porque a gente acompanhava muito essas bandas. É o que eu te falei, cara. A gente foi muito fã do Forfã e do NX, principalmente, porque o NX é uma banda daqui de São Paulo e o Forfã é uma banda que começou a estourar pro Brasil inteiro, eles ainda muito moleques e tal. E aquele lance, né, deles terem esse lance do pop punk enraizados neles. E a gente acompanhava muitas bandas da gringa, como o Blink e tal, esses clipes de zoeira. E eles eram felizes, né? O Forfã era feliz. Né? Exato, e esses clipes, né? Tirando onda mesmo. E a gente gostava disso, porque na escola a gente realmente tinha esse termômetro e a galera acompanhava essas bandas. Então era uma parada que era verdade pra gente. Então a gente acompanhava bastante os caras, ia nos shows e tal, e a gente queria meio que fazer o que eles faziam. Então, de alguma maneira também a gente, os caras têm Fotolog, vamos criar o nosso Fotolog. E vamos começar a movimentar aí. Então a galera ia lá, comentava, a gente respondia todos os comentários. E eu lembro também na época do Fotolog, a gente pegava os Fotologs dessas bandas que a gente pirava e ia, tipo, comentário por comentário da página dos caras. Então pegava a banda. Que legal. A página do Forfã. Aí todos os comentários lá, acho que tinha limite, né? Se você fosse membro Gold, você tinha 200 comentários. Então a gente pegava todas as pessoas que comentaram na publicação do Forfã e mandava nosso som. Tô aí nosso link do Puri Volume. Primórdios da internet. Cara, e era nosso jeito de divulgar, sacou? Então a gente pegava aí na madrugada que a banda era mais barata e colava, nosso link aí, ouçam aí nossa banda. E a galera respondia. Respondia. Eu acho que esse lance, né, na internet também não tinha esse lance do algoritmo que tem hoje em dia de Instagram e tal. Não era tanta gente também, né? Então, a galera recebia uma mensagem ali, era até o lance de fazer novas amizades. Vou ouvir a banda do cara, vamos ver qual é que é, sacou? E aí a gente tinha essa resposta do público, acabava também
fazendo, é o que eu falei, novas amizades, né? Unindo novos laços com fãs de outros artistas e tal. E foi assim que a gente começou a divulgar nossos sons, ainda como Morning Glory e C4. E teve algum momento assim que você viu que deu uma crescida na internet? Alguma coisa que vocês fizeram específica assim? Cara, o momento da crescida foi basicamente quando a gente desistiu, né? A gente já tinha um nome legal como C4 em 2004, 2005. Mas a gente queria fazer uma parada autoral diferente, que tava bombando muito na gringa, nos Estados Unidos principalmente, que era o lance do power pop, né? A galera misturando vários elementos oitentistas, e não só na maneira de se vestir, mas também no lance comportamental e no lance, né, dos arranjos também. A gente decidiu fazer isso porque nenhuma banda fazia aqui no Brasil. E aí veio a ideia, né? O Cine lançou em 2008, 2007 também esse lance autoral mais colorido, e a gente também tinha essa ideia de fazer juntos, até porque as bandas eram amigas. E aí em 2008 a gente fez o nosso primeiro show como Restart, despretensiosamente coloridos. Já veio daquele jeito que acabou que todo mundo conheceu, né? E eu falo despretensiosamente porque o lance da primeira sessão de fotos que a gente tirou todos coloridos, a gente pegou roupas emprestadas de uma amiga nossa. Então, as calças de menina tudo apertadaça, né? Parecia que tava embalada a vácuo. E aí a gente olhou, né, pra nós quatro e demos risada, falando, pô, divertido isso, sacou? Mas era um tiro no escuro, a gente não sabia se a galera ia curtir, se ia rolar um preconceito grande, até porque discussões que estão em pauta hoje em dia não estavam naquela época, então bullying era bem mais pesado e o lance da homofobia também. Mas a gente falou, cara, a gente curte tanta banda, os caras do Blink faziam um clipe correndo pelado, então qual que é o problema da gente tirar umas fotos de roupa colorida? E a gente pensou que esse seria só o primeiro ensaio de outros 200 que a gente faria de forma diferente, com roupas diferentes e tudo mais. Só que quando a gente lançou na internet, em questão de um mês, a gente teve mais de 1 milhão de execuções. E olha que 1 milhão naquela época era muita muito coisa, mais né? que 1 milhão hoje. A gente tá falando de uma época que não tinha YouTube, né? O Twitter ainda era uma rede social embrionária, então a gente pegou esse começo do Twitter, foi até um termômetro pra gente nessa virada de chave de C4 pra Restart e tal. E aí a gente meio que se assustou, né? Foi pra 1 milhão onde? MySpace? No MySpace. O MySpace era uma rede social bem bacana porque a gente conseguia fazer o layout da nossa página, né? Sim. Então o Koba, ele sempre foi meio designer, é um moleque que mexia muito bem no Photoshop, Corel e tal. E aí a gente tinha, né? Falei, pô, ideia do nome é legal, do nome Restart. Eu que sugeri no meio de uma partida de videogame e tal. E tinha esse lance também com a ideia da banda, de um recomeço de outras histórias que a gente tinha. E aí, o lance das roupas coloridas das bandas que a gente acompanhava, de alguma maneira a gente conseguiu linkar isso no nosso perfil do MySpace, porque você conseguia colocar as bandas que foram influência. Então a gente colocava lá o Time Low, colocava o Blink, colocava vários artistas. E aí, em um mês, a gente teve 1 milhão de execuções. E foi um EP que a gente gravou também numa base de permuta e tal, porque como eu te falei, a gente tinha um nome legal, a gente já tocava em horários bacanas, abrindo para bandas grandes, num cenário da Tribe House, do Hangar e tudo mais. E uns amigos nossos da banda Quarter, eles tinham um estúdio, que era o Supernova Estúdio, no fundo da casa de um deles e tal, ali perto do aeroporto de Congonhas. Então era super legal também, que às vezes passava avião, a gente ia, pô, calma aí, vamos tomar um café, esperar o avião passar pra gente... Caralho, né? Pô, treme tudo, cara. E aí a gente gravou o nosso disco nessa base de permuta. Ó, primeira permuta, a gente nem seguidor tinha e nem nada, não existia nem o Instagram. E aí a gente colocou a galera pra abrir uns shows nos horários legais, porque a gente tinha também uma produtora, a gente tinha um contato com os empresários das bandas, os produtores de eventos, e a gente também fazia alguns eventos para poder colocar a nossa banda em horários legais também, pra gente tocar. E aí a gente colocou o Quarter, colocamos a banda dos caras pra tocar em horários bacanas e eles gravaram o nosso disco em troca. E aí, cara, era uma gravação caseira, mas bem legal, modéstia à parte na época, e 4 músicas. E aí, pô, 1 milhão de plays, né? Mas vem 1 milhão de plays em cada canção, basicamente. Não, isso era muito... É um número gigante, cara. E aí, isso em um mês. No mês seguinte, a gente entrou no top 10 mundial do MySpace. Aí a gente olhou e não acreditou. A gente falou, mano, alguma coisa tá errada. Vamos criar um Twitter. Pô, tá muito certo. Vamos criar um Twitter, que era uma rede social ainda, né, embrionária aqui no Brasil. Pra gente Orkut já rolava também, Orkut rolava. E aí a gente tinha milhares de perfis no Orkut. Tipo, 8 perfis, 10 perfis. Porque lotava os amigos. Mundo, né? Lotava os amigos e a gente precisava divulgar as nossas músicas e tal.
E aí a gente criou o Twitter como um termômetro. Vamos ver se a galera tá curtindo ou se estão falando mal da gente, porque alguma coisa está acontecendo, esses números estão aumentando cada vez mais. E quando a gente criou o Twitter, cara, a gente viu os números subirem. O lance do Twitter ainda na época com 140 caracteres, como se fosse um diário ali para você postar frases ou pensamentos, coisas que você tava passando ali no seu dia a dia. Era muito legal porque a gente via em lugares diferentes do país pessoas ouvindo nossa música, o que antes era meio concentrado aqui em São Paulo. E aí a gente falou, caralho, velho, o bagulho tá dando certo. De alguma maneira tá dando certo. Quantos anos? Isso eu tinha 16 anos. Caralho, velho. Eu era mais novo, mas o mais velho era o Pelu, tinha 17. Que loucura. Então a gente tinha de 16 para 17. Né? Era uma loucura, velho. E aí a gente começou a aproveitar esse lance da internet. E além de manter o contato com esses fãs novos, que agora a gente não precisava mais tanto divulgar, copiar e colar ali o link e mandar pra galera, porque a galera tava ouvindo, o MySpace tava entregando pras pessoas. E aí quando entrou no top 10 mundial, a gente começou a usar do Twitter e manter contato com os nossos fãs. Então, a gente começou a abrir TweetCam. E aí, abria as câmeras no Twitter, mano, tinha 10 mil pessoas. E eu no meu quarto, tocando violão. Eu falava, caralho, que porra é essa? Aí eu desligava a câmera, ligava pros moleques e falava, vocês viram isso, velho? Abre uma câmera aí, vocês. Aí os caras abriam câmera e também, gente pra caralho, tá ligado? Aí a gente falava, mano, a gente tá fazendo um sucesso. De alguma maneira, isso é sinônimo de sucesso. Sim. E aí a gente começou pela internet a comer pelas beiradas, em 2008 e tal. E em 2009 a gente chamou a atenção de alguns empresários no meio musical. E o Maynard foi um deles. Então a gente começou a conversar e ele meio como um padrinho, dando só uns toques pra gente e tal. Porque acho que as pessoas tinham medo de apostar num fenômeno da internet, até porque era difícil, né? A internet trazia coisas novas, mas que morriam cedo. Então, tinha o exemplo do NX0, mas também fez um grande sucesso depois que assinou com uma grande gravadora e tal. E o Maynard também, na época, tinha saído de uma multinacional, ele estava, enfim, com o selo dele e tal. E aí ele meio que só dava umas dicas, dava uma orientação pra gente, não queria assinar com a gente. Você lembra das orientações, assim? Cara, eu lembro de umas coisas super legais, assim. Eu lembro da gente ir no escritório dele e tal, por meio de uma amiga, né, que trabalhou com ele na Polygram. E, pô, era muito bacana, assim, porque a gente ouvia as histórias que ele tinha pra contar e a gente falava, pô, queremos ser uma história dessa, né? Seja com ele ou seja com qualquer pessoa. Mas algum toque, assim, estratégico ou de conceito que ele tenha dado que você lembre bem? Cara, assim? A primeira coisa que ele falou quando ele viu a gente, e era uma coisa que ele fala até o encerramento das nossas atividades, é que a gente foi fenômeno de fã. Então, de alguma maneira, a gente tinha que, assim como os Beatles, que ele dava muito exemplo da Beatlemania, a gente tinha que passar uma boa mensagem. E também, acho que pelo lance da gente ter um público jovem, a gente passar essa imagem boa, sacou? De alguma maneira. Então, não se drogar, não aparecer bebendo. E a gente tinha muito esse costume de sair pra rua, tomar cerveja e tal. Ainda moleque, né? Coisa que não podia, não façam isso em casa. Mas aí a gente começou a ter esse cuidado com a nossa imagem. Então, essa acho que foi a primeira dica que ele deu. E o lance dele falar, pô, isso a internet está mostrando que vocês são um fenômeno de fã, isso acompanhou a gente até o final da nossa carreira. Então eu acho que foi uma parada que ele falou que a gente começou a ter consciência que além da música que a gente fazia e além da diversão que a gente tinha como banda, a gente estava se tornando formador de opinião, de alguma maneira. Seja de estado de espírito, né, da galera, do jeito que a galera se veste e tal, o comportamental da coisa, até o lance de caráter mesmo, tá ligado? Porque a gente como artista, eu sou fã de muitos artistas também, então eu acompanho os artistas que eu gosto. Óbvio que não vou fazer 100% do que eles fazem. Mas são formadores de caráter também. Então, a gente começou a ter esse cuidado ainda muito jovem. Então, a gente também foi privado do final, muita coisa também, do final da nossa adolescência ali, de questão de liberdade e tal, de muita coisa. E aí, tipo, o Maynard, você falou que teve o Rick Bonadio, né? A gente tava conversando aqui antes. A gente foi até o Midas conversar com... Não conversamos com o Rick. O Rick, enfim, ele tava tarefado no dia. E ele deu uma passada por lá, cumprimentou a gente e tal. Tava com uma camisa do Palmeiras, pô. Aí, Rick, seu defeito é esse. Mas aí foi um cara super bacana com a gente também. A gente admira muito o trabalho do Rick Bonadio, até porque ele era empresário de várias bandas que a gente admirava, né? Começando pelo Charlie Brown, foi uma banda que acho que construiu a trilha sonora da minha adolescência. Eu comecei a gostar de bandas nacionais porque eu ouvia muito Charlie Brown Jr.
E aí também teve o lance do NX, que era uma banda que eu falei que a gente acompanhava, tinha acabado de assinar com ele, e a gente ia, né, a gente viu essa transição do NX saindo do Hangar 110, porque o Hangar ficou pequeno, indo tocar no Via Funchal, então a gente quer fazer um show no Via Funchal também algum dia, sacou? E foi um cara super bacana, a gente teve uma reunião com a Luca e tal, e como a gente era uma banda nova, né, o lance Restart, as pessoas estavam conhecendo, né, e principalmente esses grandes empresários, os grandes nomes da música, ali em pouco tempo, em 6 meses ali, né. E aí ela falou, pô, pega uma estrada tal, acho que vocês têm que, né, pegar bastante estrada, fazer um corpo, a gente quer muito assinar com vocês estão no nosso radar e vamos manter esse contato pra gente fazer um grande trabalho, aí acho que vocês têm tudo pra estourar. E aí a gente viu com bons olhos, né, essa conversa com a Luca, ela foi super generosa e foi inclusive a primeira pessoa que anos depois veio a tocar nossa música no rádio, na 89. E aí a gente... Só que a gente se juntou ali na Leão 13, na esquina, e falou, cara, nosso momento é agora. A gente tá bombando muito na internet. E se você olhasse o top 10 mundial do MySpace, só tinha Restart e Cine, que eram as novidades. O Cine tinha acabado de assinar com a Universal, não com o Rick, né, com a Arsenal, mas com a distribuição da Universal Music. E a gente não tinha nenhuma gravadora. A gente falou, cara, a gente precisa de um empurrãozinho, por mais que a gente esteja fazendo bastante sucesso, um empurrãozinho de alguém com nome, com costas largas pra gente chegar no mainstream. E aí a gente saiu da Leão 13 e falamos pro Maynard, aí, pô, os caras, a gente até deu uma blefadinha, né? Os caras querem assinar com a gente e já mostraram um contrato. Ele sabe disso? Sabe. Anos depois a gente contou. Tu caiu no blefe da galera. Ainda bem, né, pô? E aí a gente falou, pô, a gente quer muito assinar com você é um baita de um conselheiro e tal. Mas, assim, os caras já falaram que querem assinar com a gente. Aí ele falou, cara, o Rick é meu amigo, fiz muita coisa com o Rick, inclusive os últimos discos do Charlie Brown aí e tal, né, na época da Polygram, ele como presidente da gravadora e tal. Então, se vocês quiserem assinar com ele, vão estar em boas mãos. Se não, vem aqui no meu escritório na segunda-feira, isso era uma sexta, que a gente conversa. Aí a gente desligou o telefone e falou, puta, acho que chegou a nossa hora. E aí a gente foi lá, conversamos com ele ofereceu um contrato pra gente. E o lance, basicamente, eu acho que da diferença do Maynard pro Rick, foi que o Rick tinha muitas bandas na época. E ele investia bastante dinheiro no NX, no CPM também, que ainda era artista dele. Tinha acabado... porque rodava, né? Então tinha dinheiro entrando, exato. Dinheiro para reinvestir. Tinha acabado de contratar a Fresno, tinha acabado de contratar o Strike. Isso estou falando em 2009 ali. Então a gente falou, cara, acho que a gente vai acabar sendo uma das últimas opções. E nosso momento é agora. O rolê está acontecendo muito forte na internet. E não só aqui no Brasil, na gringa também. E o Maynard entendeu isso quando a gente conversou com ele. E aí ele mostrou um contrato pra gente e a gente viu, né, no contrato tudo que seria investido. E não só questão de dinheiro, porque eu acho que o Restart já era uma banda que acontecia. Então pro Maynard e pro Guto foi muito fácil dar um empurrão pra essa banda, tá ligado? E aí a gente viu que teria um trabalho diferenciado, em questão de rádio, em questão de televisão, e era isso que a gente precisava, porque as pessoas conheciam nossas músicas, mas não conheciam nossas caras, não sabiam quem a gente era. E aí, no meio de 2009, a gente começou a gravar nosso primeiro disco no Art Mix, que era o estúdio do Guto, e, cara, daí depois é só história pra contar. Em questão de 3 meses que a gente lançou nosso disco, foi o primeiro sold out que a gente deu numa casa grande aqui em São Paulo, na época na Easy. A gente estava acostumado a tocar para 1.000 pessoas e a gente tocou numa casa para 3... cabiam 2.500, na verdade, mas eles abriram o quintal da Easy e a gente colocou 3.500 pessoas lá dentro. Caralho. Então era 1.000 pessoas a mais do que realmente a lotação máxima. E, pô, tava chovendo, então a galera que tava do lado de fora curtindo o show, porque a gente via... O som não aguentava tanto, mas a gente via a galera cantar mais alto que a gente. Então, foi até uma coisa que o Maynard comentou. Ele falou, cara, eu só vi isso quando eu fui num show dos Beatles, tá ligado? Quando eu vi os Beatles, eu vi algo parecido. É molecadinha enlouquecida, né? E cantando muito alto, e gritaria. Tinha hora que a gente não se ouvia no palco por tanta gritaria. Se você procurar na internet, tem vídeos desse show aí da Easy e tal. E aí a gente... Pô, a galera lá no fundo, chovendo, se molhando e tal, e curtindo o show. E nesse dia foi o dia que a gente pôde apresentar o nosso disco, além de ao vivo, vender ele fisicamente.
apesar dos artistas não venderem muito mais disco desde aquela época, acho que a gente foi a última banda a aproveitar esse cenário ainda de venda de disco. Também. Vendíamos no show, depois vendemos também nas lojas e tal. Mas esse dia, né, em específico, a gente tinha 500 discos. Porque é o que eu falei, o Guto e o Maynard não sabiam, era meio que um tiro no escuro. Isso é um fenômeno da internet. Será que alguém vai comprar o disco dos caras? E aí a gente tinha 500 discos e a gente vendeu 500 discos em 40 minutos. Que loucura. Na fila ainda. Tipo, a menina, a Lu, que trabalhava no nosso merchandising, ela foi na fila e vendeu os 500 discos em 40 minutos. Só ela, sozinha. Que foda. Aí foi muito foda, velho. A gente falou, puta, mano. Vem cá, só uma pergunta do disco. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Que o Maynard é um cara de repertório, né? Sim. Ele é um cara muito... Cara, ele bota muito foco no repertório antes de entrar em estúdio. Como que foi essa seleção de repertório com o Maynard, assim? Cara, a gente tinha 5 músicas prontas, que eram as do EP. Ele queria que elas fossem pro disco daquele jeito, só que a gente falou, não, cara. A gente tem um estúdio muito foda pra gente gravar. Beleza, mesmo que a gente não rearranje as canções. Ele viu verdade ali, Ele viu verdade ali. E a gente falou, não, a gente não quer mudar os arranjos, mas a gente quer gravar com uma qualidade melhor. E a gente ainda com o instrumento tudo sucateado, sacou? Eu tinha um baixo Squire, não que, seja um baixo ruim pra começar, quando você tá ali começando e tal, mas... Pra gravar num grande estúdio, o baixo não cantava tanto, né, quanto outros instrumentos e tal. E aí a gente foi comprando instrumento e arrendando na conta do Guto. E aí a gente pagava pro Guto por mês, porque a gente não tinha dinheiro e tal. E aí, cara, esse primeiro disco, a experiência foi muito bacana. E a gente fez, acho que umas 12 músicas, além das 5 que a gente tinha desse EP. E essas 7 como que foram escolhidas, assim? Vocês com o Maynard? Aí elas foram meio escolhidas a dedo. Elas... estavam todas em voz e violão, que a gente gravava em casa, então a gente tinha um microfone e uma plaquinha de 2 canais na casa do Pelu. Então a gente gravava o violão e depois gravava as vozes. Vocês mostraram quantas músicas para escolher as 7? Cara, umas 12. A gente tinha umas 12 músicas. Porque a gente falou, a gente precisa de um disco de 10 músicas. E tinha que ser rápido, né? As 5 ele já quer. Então essas 12 músicas foram feitas em questão de um mês. Pra escolher mais 5, 7. Né? Pra escolher. O disco teve 11 músicas, que tem uma música que é bonus track. Então, pra escolher mais 7 músicas. Aí, cara, ele ouviu, ele levava pra casa, a gente falava, é sempre bom. A gente sempre mandava música pro Maynard na sexta-feira. Que era uma tática, né? Que ele ia pro Guarujá, ia ele e a Doris, a mulher dele, colocava no som do carro. O cara tá tranquilo, indo pra praia, vamos ver se ele vai gostar. Então, as músicas que a gente via ali grande potencial, a gente mandava sempre numa sexta-feira. E aí ele ouviu, ele gostou de todas. Só que a gente falou, não dá pra gente fazer um disco, né? A gente tem que aproveitar músicas até pro outro disco que a gente vai lançar e que a gente for lançar, enfim. E aí ele escolheu as 7 músicas que faltavam ali pro disco, mais as 5 do EP. Gravamos todas. Só que antes da gente gravar, até tipo antes da gente assinar, a gente teve um lance meio teste com ele e com o Guto. Que a gente ia gravar 3 músicas de forma ao vivo no Art Mix, porque eles conheciam o nosso trabalho pela internet, mas eles não sabiam se a gente conseguiria tocar ao vivo, se a gente sabia, se a gente era bom ao vivo. E aí a gente gravou essas 3 músicas de forma ao vivo e as 3 foram pro disco. Uma delas foi o primeiro single. Que legal. Que é Recomeçar, Vou Cantar e Sobre Eu e Você. As 3 músicas foram pro disco. E a gente ainda com instrumento sucateado e tal. E aí o processo de gravação foi muito rápido. A gente gravou o disco todo em 1 mês e meio. Tudo meio tocando junto. A gente gravava sempre ao vivo. Principalmente para gravar a bateria. Então a gente ficava de um lado do estúdio, né, na sala da técnica. O Thomas ficava dentro do aquário, na sala de gravação, e a gente gravava tudo ao vivo. E quem produziu ali com vocês? Cara, quem produziu basicamente foi a gente mesmo e o Guto. O Guto foi um cara que deu vários toques, ele assinou a produção do disco, mas muita coisa também partiu da gente, porque a gente também era muito quente com esse lance do ao vivo, e a gente, por ensaiar muito, a gente tinha tudo meio que já pronto, esqueletado no papel e tudo mais. E aí a gente gravava de forma ao vivo, né? E se precisasse fazer um overdub, alguma outra coisa, obviamente que as vozes a gente gravava separado. Sim, claro. Mas era muito legal porque a gente tinha uma sintonia muito fina. Acho que até pra gente ter começado a tocar muito cedo. Molequinho, né, cara? No colégio. Eu sempre falo que as bandas que eu mais amo na vida, assim, você vai ver a história, eram amigos de colégio, né? Sim. Tem muito essa história em bandas, né? Várias, amigos que se juntam para levar um som. Ou de condomínio, moravam no mesmo condomínio. E, consequentemente, faz sucesso, assim. Quando você
E assim, as que eu mais gosto foram assim. Óbvio que às vezes tem um momento que um sai porque não quer ter aquilo, e aí entra alguém. Normal. Normal, né? Mas, pô, de 12 anos, eu acho que não é toda banda que começa tão nova. Pô, né? cara, foi muito sincero pra gente. Então, de alguma maneira, a gente já tinha uma afinidade muito grande, como amigos primeiro, depois como músicos. A gente se descobriu como músicos juntos, então... Eu acho que grande parte do sucesso da gente ter feito grande sucesso como Restart foi por isso. Eu acho que a gente se gostava bastante como amigos. Você falou uma coisa quando a gente estava conversando aqui, né? Essa honestidade de ser genuíno pra caralho. Não tem jeito. Isso quando bate no outro... e também tem a questão de estar no momento certo, né? Tipo, Sim, vocês estavam numa hora propícia para aquilo acontecer. É o que eu falei. Tem que ter muita honestidade, muita sinceridade, tem que ter talento e também um pouquinho de sorte. Porque a gente estava no lugar certo, fazendo a coisa certa na hora certa. E apareceu um cara na hora certa para amplificar aquilo, né? E o Lucas do Fresno veio aqui, ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, a gente achava que só precisava da internet, mas a gente viu as bandas assinando com gravador e ficando muito maiores. Cara, na verdade, eu lembro a primeira vez que a gente começou a tocar na rádio, e numa rádio popular, por exemplo, quando a gente estourou Levo Comigo, que era uma música, foi acho que o nosso maior hit do nosso primeiro disco, e tocava em rádio popular, e eu tô falando rádio popular, Band FM, Nativa FM. Que fez crossover mesmo, né? Pô, a empregada doméstica passando ferro, né? Passando roupa em casa, ela tá ouvindo essa rádio. Então, a partir do momento ela tá ouvindo nossa banda chegou num nível que a gente não imaginava, assim. E eu acho que é bem isso que o Lucas tá falando. A rádio é um amplificador do que acontece na época, pelo menos Mas ainda é, velho. Um amplificador do que acontecia na internet. Eu acho a que televisão a rádio, a TV ainda era sem nada, não acontece nada. Exato. E a televisão ainda era um amplificador maior do que a rádio. Porque você podia acompanhar e ver o seu artista, no caso do Restart, ao vivo e a cores, literalmente, né? Então, quem disser que a TV e a rádio acabou também tá viajando, porque... Eu também acho, cara. Em certas classes sociais, obviamente, tem menos gente vendo TV aberta. Sim, eu fico muito chateado com esse lance. Eu também acho que eu sou um dos culpados, né? Porque às vezes eu vou viajar de carro ou sair de carro com a minha mulher... E a gente é muito acostumado, né? Por mais que temos as playlists ali, a gente costuma ouvir muito playlist de rádio e novidades do que tá correndo nas plataformas. Mas eu ainda gosto muito de ouvir rádio, sacou? E essas pessoas que ficam muito presas no Bluetooth, nas plataformas, eu fico até meio chateado, porque era uma conquista tão grande para uma banda chegar na rádio e poder, cara, exponenciar seu trabalho pro Brasil inteiro. E hoje em dia isso parece que... não que perdeu a sua força, mas que virou algo que não é tanto o principal. Eu acho que não é tão mais decisivo, cara. Exato. Então, mas eu acho que na soma faz uma diferença absurda. Eu acho que faz total a diferença. Sempre vai fazer. Entendeu? A gente tá falando eu e Lucas aqui, se o Fresno não for em todos os programas de TV, é óbvio que tem uma amplificação. Tem uns que você não vai querer fazer por posicionamento, por não ter nada a ver com o teu estilo. Mas, cara, tem gente vendo a porra da TV ainda. E você vai pro interior mais ainda, né? Então, não tem jeito, cara. Você vê que o que toca pra caralho no rádio é porque... Aquilo que você falou, o Sketch, que é empresário do Forfã, que é meu amigo gênio, assim. Não sei se você conheceu o Sketch. Não conheci. Não, o Sketch é um cara incrível. Conheci o Ale, que trabalhava com o Forfã também, gente boa. Gente fina pra caralho. E ele fala, cara, tipo, tocar no rádio e na TV sem você ter uma base acontecendo, algo acontecendo, tipo, tacar, tipo, álcool no asfalto, tacar um fogo ali. Vai fazer... E vai morrer. Vai apagar, sim. Só que quando a rádio entra junto com a TV, marketing digital, amplificando uma parada que tá acontecendo pra caralho já, aí é mortal, bicho. Foi o que aconteceu com a gente. Vocês foram exatamente o que é pra ser, né? Na verdade, a gente foi muito consciente, né, Clê? Esse lance do passo a passo. Então, a gente tava na internet bombando, foi o que eu te falei, a gente precisava de um empurrão pra ir pra rádio. Quando a gente foi pra rádio a primeira vez, eu lembro que eu te falei, a nossa primeira música a tocar na rádio, Recomeçar, que foi a Luca, um beijo pra Luca. Eu adoro a Luca, ela é minha amiga até hoje, a gente bola ideia na internet e tal, dou risada com ela pra caralho. E ela tocou, a gente tava num programa na 89, a 89 tinha acabado de deixar de ser a Rádio Rock, tava naquele lance de 89 FM, eles estavam em negociação com a Nestlé, porque a Nestlé ia patrocinar, né, bancar alguns anos da rádio aqui em São Paulo. Anos depois, aí virou Fest 89, depois voltou a ser Rádio Rock, como é hoje em dia. Mas aí a gente foi lá num programa da Luca meia-noite e a gente foi bater um papo. Porque a gente era uma banda que tava fazendo um baita sucesso na internet. A gente não sabia que ela ia tocar nossa música. Cara, a primeira vez que ela tocou a música
Eu lembro que foi uma emoção, mano. A gente saía correndo pela rádio inteira. A rádio vazia, porque meia-noite não tem mais ninguém trabalhando. Tinha a Luca apresentando ali o programa e mais uma pessoa no switcher com ela. E a gente ali, cara, correndo pela rádio inteira e falar, puta que eu pariu, mano. Chegamos, tá ligado? Chegamos, tocamos na rádio. Daqui pra frente é trabalhar duro, trabalhar com vontade, que tudo pode acontecer. E foi realmente isso. A gente tinha muita noção desse passo a passo. E aí é por isso que eu acho, a gente estava até conversando antes da gente ligar as câmeras aqui, mas o lance das críticas que a gente recebia... Vamos entrar nesse assunto, porque... Batia e voltava. Eu queria saber de onde veio essa consciência de uns moleques de fazerem as coisas do jeito certo e entender em cada etapa onde que se estava. Isso era coisa dos pais estarem juntos? Cara, ou era uma coisa nata de vocês mesmo naquele momento? Eu acho que não, até porque nossos pais levavam mais na brincadeira o lance, né? Tipo, eles queriam que a gente estudasse, fizesse uma faculdade e tal. E nessa época a gente já estava, né? Na época de vestibular aí, a gente já estava com um contrato assinado e fazendo um grande sucesso até. Então veio meio que da gente esse profissionalismo. Eu até olho pra banda era referência para vocês, assim... Tipo, caralho, vamos fazer tudo certinho. Vocês tinham um benchmark de alguma banda, assim? Você falou, não, Forfã, Fresno, seguia, tipo, o passo de alguém estratégico? Cara, era bem intuitivo, assim? Eu acho que era intuitivo, porque a gente seguia dessas bandas, o lance ideológico da coisa. O profissionalismo, a gente não sabia muito bem o que acontecia ali no backstage. Mas a gente tinha com a gente de que era um trabalho, desde sempre. Mesmo que a gente não ganhasse R$1, eu lembro do primeiro cachê que a gente ganhou, que foi R$50, eu gastei no McDonald's pra comer. Mas tinha essa consciência que era um trabalho. Era um trabalho, sacou? Não, a gente tem que se dedicar, ó. Pô, hoje a gente vai sair da escola, a gente vai se juntar, vai compor. Hoje a gente vai sair da escola, vamos fazer foto, vamos fazer um vídeo pra postar na internet pra nossa galera e tal. Então, eu olho pra trás, eu vejo também que é óbvio que a gente foi imaturo em diversos pontos, eu principalmente, falando como ser humano. Mas eu olho pra trás, eu tenho tanto orgulho do profissionalismo que a gente tinha, cara. Porque eu acho que foi isso que fez a gente alcançar grandes voos, sacou? Conhecer pessoas que também... grandes profissionais que trabalharam com a gente, conseguir construir uma equipe de estrada sólida anos depois e tal. A gente se empenhava muito. Pra dar tudo certo, e na época a gente não tinha equipe. A gente era músico, a gente era produtor, a gente era hold, a gente era técnico. Porque a gente tinha que passar nosso som. Então eu lembro de eu passar a batera e o Thomas ficar lá na frente. Falar, pô, coloca um pouco mais de kick no bumbo. Ficar falando pro técnico da casa, sacou? Então isso eu acho que pra gente transformou a gente em profissional muito cedo. E mesmo muito novos, né? Muito novos, cara. Na época, isso eu tô falando de 15, 16 anos. E por que você acha que artistas tipo... Eu vi que o Dinho... Eu lembro da época do Tico e do Dinho. Foi o que eu lembro, assim. Meio metendo pau, Lobão também, né? Metendo pau na banda como se a banda fosse um produto, né? Só porque vocês eram novos. Quando, na verdade, você me contando aqui, você fala, caralho, que do caralho a história real de uma banda, né? Uhum. Começa no colégio, com 12 anos, 13, poderia ter sido com 15, 16, 17, mas por um acaso vocês começaram antes de todo mundo, né? Eu acho que isso que você falou é um dos grandes porquês. De ser muito jovem. De ser muito jovem. Eu acho que encasquetaram bastante com isso. O que eu acho uma besteira, porque a gente tem grandes artistas aí, não querendo me comparar, ou querendo comparar o trabalho que a gente fez com o Restart de maneira nenhuma. Mas tem muitos artistas aí, fenômenos, que começaram cedo também. Então, ao longo da vida. Ao longo da vida. Então, eu acho que não tem muito uma idade certa para você começar a fazer o que você quer fazer. É porque era rock. A realizar um sonho. Você vê Sandy Júnior, né? Os meninos começaram eu acho que era basicamente isso. Me chateou bastante dessa galera, principalmente por eles terem passado isso. Eles já foram artistas novos em algum momento. E o Detonautas passou pela mesma coisa. Muito, né? De falarem que era cópia de alguma outra coisa que já existia, de alguma outra banda, ou de falar, né, questionar o talento, a originalidade e tal. Mas, enfim, eu acho que é um problema do rock, velho, em especial. Eu vejo isso como um problema do rock. Vários artistas de outros gêneros se dão as mãos, né? Fazem esses crossovers, e até sertanejo com funk com pagode, e isso fortalece. Não, você falou do sertanejo. Todo mundo, tá ligado? Várias pessoas falam sobre isso, né? Da questão de como que o pagode, o sertanejo, esse pop... As pessoas às vezes não são amigas, mas elas sabem que se existir uma formação de cena, né, de mercado, a coisa se fortalece, né? E eu acho que faltou isso pro rock. Tá isso ligado? Não tem no rock mesmo. Não tem. O rock é um gênero preconceituoso. Eu faço parte dele, né? Eu me considero um rockista, né?
principalmente. Rockista é bom, eu acho esse termo bom. Uma vez o meu querido amigo Caniço, baixista do Raimundos, ele falou, pô, é igual falar de maconheiro. Maconheiro é o pé que dá maconha. Eu sou maconhista, caralho. Maconhista E aí eu fico brincando disso. Mas como bom roqueiro, né? Eu acho que eu também me coloco como parte desse problema. Mas eu tento olhar para os artistas novos e não fazer o que fizeram com a gente, sacou? Doeu assim, vocês, cara? Cara, doeu bastante, bastante. Porque eu lembro, por exemplo, meu pai tinha disco do Capital. Eu ouvi muito aquele disco acústico do Capital, com Kiko Zambianchi e todas as composições. Eu sabia cantar o disco de trás para frente. Toda festa de família tocava aquele disco. O DVD ao vivo do Capital Inicial. Esse foi meu pai quebrou. Onipresente, né? Meu pai quebrou o DVD, tá ligado? Cara, pegou o disco e quebrou. E eu acho que é um problema de, assim, além de você estar falando de um outro trabalho que você não conhece, como foi o caso do Dinho, como foi o caso do Tico, do Lobão e tal, você tá falando ali sobre pessoas, tá ligado? Que estão vivendo um sonho, que estão entrando de cabeça naquilo, que estão fazendo acontecer. Então quem é você para julgar se isso é bom ou isso é ruim? Eu até costumo dizer, como dizia Cazuza, não existe uma música boa, música certa, música errada. Toda música é boa, na verdade, não existe música ruim. Então basta saber se você gosta ou se você não gosta. Não, e vocês eram, porra, moleque novo pra caralho. É foda tacar pedra, né? Porque a gente não tem... Não tem lastro mesmo. E esse respaldo, eu acho que teria sido importante, acho que teria feito o catálogo dessas bandas que estavam, de alguma maneira, meio receosas pelo fato de acharem que a gente era um produto e que a gente poderia tomar o lugar deles ali no sucesso, no mainstream, na cena. Eu acho que eles poderiam ter dado um respaldo pra gente, e isso faria também o catálogo dessas bandas voltar a circular, não morrer, né, de alguma forma. Não é que esteja morto hoje em dia, mas o rock saiu do mainstream. A gente não tem nada do rock tocando no rádio pra caralho. Exato, a gente não tem uma banda nova fazendo grande sucesso. E, cara, é aquele lance. A juventude incomoda, mas é ela que faz, ela que rejuvenesce o estilo musical, né, que você ama ali. No caso do rock, a juventude é essencial, né? Tanto para trazer um público novo para essa galera que é mais velha, essa galera que é mais velha olhar a molecada nova também, né, com respeito, fazer se consolidar esse trabalho. Então isso é um problema do rock que eu não consigo entender. E eu tento, hoje em dia, me policio, até para ver, pô, a galerinha que tá começando a tocar agora, que começa a fazer um sucesso e tal, que olha para mim e fala, pô, vocês foram um espelho e tal. Eu tento, de alguma maneira, me policiar para não fazer nenhum tipo de comentário que possa agredir ao trabalho que essa pessoa está fazendo, que esse artista está fazendo. Que eu acho que é super importante ter esse respaldo, dar as mãos e fortalecer de alguma maneira o gênero. Você falou uma coisa que é muito importante, cara, que é a questão da juventude faz um segmento voltar, né? Ou permanecer, porque você recicla o público, a juventude, né? Que a gente está falando sobre rock and roll, né? A juventude que criou o rock and roll. O rock era uma maneira de se extravasar da galera nos anos 50, a galera jovem. E é sempre isso. O gênero que está em pauta é sempre porque a molecada jovem está fazendo acontecer. O funk hoje em dia. Porra, que bosta. Não gosto de funk. Pô, a molecada trap, jovem está fazem acontecer, mano. É isso aí. Entendeu? E os trappers, por exemplo, que você deu o exemplo, eles se apossaram numa cultura rockstar. Você vê as fotos dos caras, os caras não querem mostrar a cara, roupa de roqueiro, calça larga e tal, tatuagem. Era uma cultura que era dos roqueiros. Eles se apossaram por quê? Porque não tem mais nenhum artista de rock liderando esse tipo de movimento. Até tem, mas tá escondido. Então a gente tem que fazer isso de alguma maneira voltar a ser visto, cara. Essa é a minha opinião. Porque vocês eram mais jovens que a galera do Forfã e Fresno, que eram mais jovens que a galera do CPM, Exato. Que eram mais jovens que a galera do Capital, né? Então, na verdade, cada banda que surge e que pega uma galera, você vai ali educando aquela turma pra crescer junto com você, né? E todas as bandas, isso não é uma exceção nossa, né? Todas as bandas, desde a época até dos anos 80 e tal. Aqui nos anos 80 tinha muita banda, né? Banda pra caralho. As gravadoras assinaram, isso foi até uma conversa que eu tive com um amigo meu, que compõe junto comigo e tal, o Jeff. E nos anos 80... O Jeff que produz a Ana Vitória? Isso. Parceiro. Jeff é compositor comigo, a gente se junta grande cara também, baita de um letrista. E a gente, cara, conversando sobre isso dos anos 80, acho que o rock era o gênero mais ouvido do país, né? Sim. E as gravadoras assinavam
com os artistas, tipo, o que você toca? Toco rock, então toma um contrato aqui. Teve aquele momento você já ali fica que foi na minha, foda. você já fica na minha gravadora aqui, que se em algum momento você estourar, já tá com a gente. Então, cara, era contrato de rock pra tudo quanto era lado. Mas até as bandas novas, né, apesar de ter todo esse fortalecimento do gênero, enfrentaram também um baita preconceito. Então não é uma exceção nossa. Eu acho que todas as bandas passaram por isso e é uma besteira do próprio rock, do próprio roqueiro. Eu falo isso demais. O problema do rock é o próprio roqueiro. É o próprio roqueiro, né? Você sabe que o forfã, você conversando com a galera, eles têm queixas também. Eles não foram, principalmente pela imprensa, né? Nunca foram aceitos. Era como se eles fossem algo menor, sabe? Uhum. Só que eu acho que eles conseguiram ligar um certo foda-se. Eu acho que eles foram da minha geração a maior banda. Que vocês sofreram mais. Eu acho que eles meio que... foda-se. É que, cara, honestamente, Clê, já que a gente tá falando sobre crítica... Porque isso é um ponto importante, né? Sim. Porque hoje, na verdade, eu acho que o crítico musical, a gente tá meio cagando pra ele, né? Exato. Mas a gente tá muito atento aos cancelamentos, concorda? Uhum. Então, o teu trabalho solo agora que a gente vai falar sobre ele... o nosso medo agora já não é mais o crítico do jornal, mas sim os influenciadores, a gente ser cancelado. E outra coisa também é que hoje em dia muitas discussões estão mais em pauta do que estavam há 11 anos atrás, quando a gente fez sucesso. Então, muitas dessas pessoas que criticaram arduamente nosso trabalho reconhecem até que foram além do que deveriam ir. Como, por exemplo, o Tico. Eu tenho até acostumado falar disso com mais tranquilidade e sem peso nenhum, porque eu achei muito legal da parte dele ele ter se desculpado publicamente nas redes sociais dele e as críticas que ele fez ao nosso trabalho. Mas isso é um processo do Tico, bonito. Eu acho legal, porque a gente tá num processo... A gente erra e aprende todo dia, sacou? Eu tive com ele de frente, assim. Sim. E é sincero pra caralho. Ele tá... Né? Exatamente. Ele falou uma coisa pra mim no nosso papo, porque a primeira coisa que eu fiz, falei, irmão, te pedi desculpa porque eu, no meu processo com o cello, eu escutei muita coisa do cello sobre o Tico. E, cara, é igual o casal, né? Os caras estão uma banda igual vocês. Os caras se conheceram no ICQ, bicho. Então, quando briga, obviamente, se você só ouve um lado, né? E por conta da minha relação próxima com o cello, eu julguei muito o Tico, a gente brigava. Então, eu falei, cara, faço questão, em primeiro lugar, de pedir desculpa. E ele falou isso pra mim, ele falou, cara, a pandemia fez eu rever muitas coisas e entender que eu fui irresponsável em falar certas coisas para pessoas. E tô uma a uma. Sim. E se eu falei mal ou fiz uma crítica muito forte online, eu vou fazer no mesmo veículo que eu critiquei. Eu achei muito legal da parte dele. Muito legal, cara, que a gente tem que falar isso, porque o Tico teve um momento que ele estava muito... Ele estava mesmo, acho que era uma angústia, uma vontade de consertar as coisas, mas ele mesmo fala no podcast, fala, cara, eu entendi que não é daquela forma que eu vou... Sim. Que eu vou ter voz. Ele até teve, mas ele levou para um lado que eu acho que hoje ele respira. E o receio também dessa cultura hoje em dia do cancelamento, né? Eu também vira e mexe, às vezes olho minhas postagens antigas e tal. Tem tanta coisa que a gente falava despretensiosamente que acaba voltando contra a gente, enfim. Mas eu acho que é o que eu tava falando. Há 11 anos atrás, tem vários assuntos que estão em pauta hoje em dia que não estavam. Então as pessoas, de forma banal, questionavam o nosso talento e a nossa capacidade ali de fazer música, até por questão de sexualidade, sacou? E isso, eu acho que principalmente pra roqueiro, é um tiro no pé, velho. O cara fala, pô, esses moleques são uns bosta porque é tudo uns viadinhos de roupa colorida. Na verdade, caralho, hoje certas críticas seriam seríssimas. Hoje, né? Seríssimas. São discussões que, graças a Deus, estão em pauta. No caso, nenhum de nós era gay. Então, e mesmo se fôssemos, não teria problema nenhum. Mas a gente era tão seguro com nós mesmos que a gente olhava e falava, cara, olha o ponto que tá chegando, sei lá, a inveja ou a vontade realmente de criticar o nosso trabalho, sacou? E eu acho que pro roqueiro é um tiro no pé porque os maiores do nosso país eram gays ou bissexuais. E qual é o problema? Isso não é demérito nenhum, sacou? Isso não é... Eu acho que uma pessoa não é mais talentosa ou menos talentosa, eu pelo menos vejo assim, porque ela é ou deixa de ser homossexual. Eu acho que o que importa é a arte que ela está mostrando, a verdade que ela está colocando ali no papel e na caneta e a mensagem que ela passa, de alguma maneira fazendo arte. Eu não sabia que as críticas tinham ido para esse lugar. Cara, assim. foi muito, assim. E a gente meio que dava risada na época, porque beleza, a gente usava roupa de menina, tudo bem, beleza. Não, tal. Até hoje falar isso já é errado, né? E a gente também... é cor de menina, o que é coisa de menina. Exato, né? E a gente também era meio entranhado com... Isso estava meio entranhado na gente,
Porque a gente também, às vezes, a gente usava muita roupa feminina, as calças, como eu falei e tal. E não tinha, né, uma seção unissex nas lojas de departamento aqui e tudo mais. Então eu ia pedir pra minha mãe comprar a roupa. Mãe, compra uma calça de tal cor. Se ficar bom em você, vai ficar bom em mim. E aí ela ia, comprava e tal, experimentava em casa, porque eu tinha vergonha também, de alguma maneira... De entrar na loja. Entrar na loja, feminino. Olhar a seção feminina e eu olho hoje em dia e falo, puta, que besteira, sacou? Mas em questão das críticas, a gente era tão sólido como banda, como amigos e depois como banda, que isso meio que batia e voltava, tá ligado? Eu acho que o que pegava pra vocês era a crítica à música, né? A música, isso era o que mais pegava, assim. E não por parte, eu acho, desses outros artistas. Também, honestamente também. O que eles falavam por parte do que a gente fazia, do tipo de som que a gente fazia, da nossa identidade como músico, isso eu acho que era o que mais atingia a gente e machucava a gente. E também da crítica no geral, né? Porque eu acho que quando um artista grande, né, como esses que a gente citou, faz comentários assim sobre outros artistas, a crítica se vê na liberdade também de, se um cara desse que é formador de opinião tá falando isso, eu vou falar também. Ou vice-versa às vezes também, né? E virou uma época que era moda falar mal do Restart, porque o Restart estava em pauta em tudo que você imaginar. Né? Na questão visual, a gente lançou moda. Então, várias lojas começaram a vender roupa colorida depois que a gente fez sucesso. Né? Na questão da gente se mostrar para o público que acompanhava a gente limpos. Né? De cara limpa. Então, a gente não passava uma mensagem de sexo, drogas e rock and roll. A gente passava uma mensagem boa para a juventude, porque a gente tinha essa consciência. A gente não aparecia bebendo ou fumando e nem nada. E por mais que nós gostássemos disso, acho que a gente, como artista, tinha uma imagem a zelar. Então, acho que isso incomodava, sacou? Não, e tinha essa responsabilidade como influenciador, que hoje é um termo... muito usado, comum, né? Mas um artista é um influenciador desde sempre, né? Então você é super novo e tá ali fazendo um baita de um sucesso, tudo que você fizer ali vai ser amplificado pela tua audiência. Então acho que era legal vocês terem essa consciência, né? Acho que o que o Maynard falou era incrível, e não é? E principalmente depois que a gente viu ir pra TV, foi uma responsabilidade muito grande, porque a gente começou a ver molecadinha muito jovem aparecer no show. E muito jovem que eu falo é criança de 7 anos, 5 anos, com pai e com mãe. E a gente tinha o nosso temperamento até meio explosivo em cima do palco. Não sei se você já foi num show do Restart. Não, eu não vi show, mas então... na época eu ouvi. E aí alguém falou assim, cara, a galera toca bem. Porque o Mamonas, quando apareceu, porque era engraçado... Tinha essa mesma parada, crítica, mesma história. Aquela merda. Aí eu fui no show e o show era foda. Então, e a gente girava guitarra, girava instrumento, pulava e subia no amplificador e beijava o bebê e tirava a camisa e tudo um pouco, sacou? E aí a gente, né, no nosso palavreado ali, ainda moleque, adolescente, obrigado, vocês são do caralho, vocês são foda. E a gente falando isso pro nosso público, a gente começou a ver pai e mãe meio que, né, mano, minha filha aqui pequenininha, vendo o show dos caras, os caras falam palavrão e tal. Vocês começaram a pegar leve. A responsabilidade começou a ser muito grande pra cima da gente, porque a gente viu, graças a Deus, um público muito jovem, que é muito fiel, e que tá ali ainda se formando como ser humano, sacou? Sim. Questão de caráter e questão do que vai querer pra vida e tal. E quando você é dessa idade, eu já tive essa idade, já fui muito fã do Mamonas, por exemplo, como você falou, apesar de eles serem escrachados e tal, era um lance que pegava muito forte pra mim, mas eu gostava muito do Michael Jackson desde criança. Então eu via o cuidado que ele, como artista, desde que ele era criança também, tinha com os fãs, sacou? E tinha com a mensagem que ele passava. Então a gente tinha esse lance de, estamos formando aqui, cara, crianças. E a gente tem uma puta de uma responsabilidade pra geração seguinte, sacou? Vocês tinham essa consciência ou vinha de fora também? Fiquem atentos, o público tá muito novo. Isso veio um pouco de fora, cara. Tanto da galera que começou a acompanhar nosso trabalho, quanto da galera que trabalhava com a gente. Teve até um disco que a gente lançou também, chamava Geração Z. Porque a gente sabia que a gente fazia música para essa geração de hoje em dia, que está hoje em dia com seus 18, 19, 20 anos, enfim. A gente sabia que não era a nossa geração realmente ali, a galera da nossa idade. No começo até era. Era muito sincero com a galera da nossa idade. Mas a gente sabia que o público infanto-juvenil ali, a geração seguinte, estava acompanhando a gente muito forte. Então a gente tinha esse cuidado de passar uma mensagem legal e de tentar formar, assim,
pelo menos pra galera que acompanhava a gente, bons seres humanos. É óbvio que, pô, uma derrapada ou outra a gente dava. Pô, se eu tivesse passado pelo que vocês passaram com 16 anos, 17, sim, pô, não dá pra não dar uma pirada, né? A gente eu dá uma pirada normal. Eu principalmente na minha vida pessoal dei várias derrapadas, porque às vezes eu dava uma pirada também, sacou? Não, pô, quero ir pra balada, quero tomar, eu quero, enfim, despirocar um pouco, ficar com os meus amigos e curtir com a mulherada, porque eu não aguentava. A gente foi privado de uma parada na adolescência muito cedo, e a gente vivia entre nós 4 ali, essa responsabilidade, às vezes pesava bastante, sacou? Então, óbvio que a gente deu umas pisadas de bola, mas eu acho que num parâmetro geral, eu acho que a gente construiu uma carreira muito sólida, muito verdadeira e muito honesta com o público infanto-juvenil. O segundo disco, como que foi? Teve o mesmo sucesso? Teve um grande sucesso. Eu costumo dizer que teve o mesmo sucesso, assim. Eu acho que o único disco que não teve uma grande repercussão foi o nosso último disco, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele. O nosso segundo disco teve um grande sucesso, e eu acho que comparado ao primeiro também, porque os dois tiveram versões em espanhol. Então a gente foi uma das únicas bandas da geração a fazer um grande sucesso na América Latina toda, sacou? E aí tinha o Maynard junto. Que é um cara que conhecia o mercado e tal. E por ele ter trabalhado com o Rick Martin também, ele falou, cara, eu vou levar vocês. Lembro que a gente pegou um mapa e falou, cara, aqui são as chaves. E a gente sabia que tinha um público já meio que embrionário, a galera que acompanhava a gente pela internet na Argentina. Então a gente falou, a gente precisa fazer uma versão em espanhol pra essa galera. E era Argentina, Uruguai, México, alguns países que eram chave. E aí, eu lembro quando a gente lançou nosso primeiro disco em espanhol, a galera pirou, que já acompanhava a gente, e isso amplificou de uma maneira gigantesca, assim. Olha... Fica a dica versão aí. espanhol, eu tava lendo sobre o K-pop, eu tô lendo muito sobre o K-pop, né? Eu não escuto, mas eu tô lendo, porque tem que olhar aquilo ali como case e estudar. Qualquer um hoje tem que ler aquilo ali e estudar, porque é muito pensado. E há anos, né? Já vem acontecendo. Há anos que vem evoluindo, né? E eles falando muito disso, que um dos motivos do crescimento global foi ter tradução ou legenda de quase tudo em mais de um idioma. Então, além do óbvio, do coreano e do inglês, espanhol, às vezes outras línguas. Sim. Porque, cara, facilita, né, que o conteúdo seja consumido em outros lugares, né? E hoje, realmente, a prateleira ela é muito subjetiva, porque alguém pode estar escutando sua música, sei lá onde. Sim. Sabe-se lá por quê, né? É muito bom, cara. Isso é o bom da internet, né? É o bom da internet. A internet foi muito malvada com a gente no começo dela, com os artistas em geral, porque... Não se existia um formato ainda. Né? A indústria mudou de uma maneira drástica, né? A galera compartilhava a música pela internet por casar, por vários lugares aí que você baixava, né? Enfim, num contexto ilegal da internet. E os artistas pararam de vender disco do dia pra noite, basicamente. Exatamente. Então ela foi meio malvada no começo, mas sabendo usar a internet pro bem... Cara, pro artista é muito bacana, sacou? Você entra numa plataforma digital hoje em dia, você tem todos os discos ali. Não, maravilha. Tá ligado? Pô, eu sou mais velho, tinha que comprar inteira. Disco, né, cara? Exato. Eu gosto ainda porque eu coleciono, mas... Cara, você sabe que eu não tenho tanta coisa, mas eu tenho 1000 CDs, né? Que me acompanhavam pra onde eu ia, né? Aí eu parei de comprar faz uns 7 anos. 6 anos, assim. Quando eu fui morar fora, passei a ter Spotify e nunca mais comprei disco. Sim. Mas, cara, nas últimas 2 mudanças que eu fiz, que eu mudei aí em 4 anos 2 vezes, eu já não abri as caixas. Ficou ali guardadinho. Tá. Até o teto, assim, tem um quarto ali só, tem um quartinho que é só de CD, mas na caixa. Eu só não jogo fora. Porque tem um valor sentimental muito forte. Eu queria ter os vinis que eu dei quando entrou o CD. Eu coleciono muito vinil, velho. Não tenho muitos... Devo ter ali meus 200, 300 vinis, mas eu coleciono bastante, gosto de encebo, gosto de garimpar, fica espirrando depois numa cota. Você querer ter o vinil de uma banda que você pode escutar no Spotify se você quiser. Exato. Né? Tipo, quando eu era novinho, se você não tivesse, você não escutava. Não tinha como, exato. Né? Você tinha que ter para poder escutar. É uma relação que você vai explicar para alguém que tem 12 anos. Eles estão acostumados a ter qualquer coisa à disposição gratuito. E aí, às vezes, quer comprar também. O K-pop tem essa coisa, os moleque, não imagina. Se eu não tenho CD, você imagina se o coreano tem CD. Acho que não deve ter CD, não deve existir CD na Coreia. Não, há muito tempo. E os caras vendem CD, velho. E às vezes vende 6 do mesmo. Já leu sobre isso? Não. Os discos do BTS, se eu não me engano, saem, tipo,
tem um kart amarelo, vermelho. Não, é a mesma parada. Mesmo disco. E juntos na prateleira, eles têm uma parada aqui de conceito visual que fica bonito junto. Então é super comum... Os caras ainda vendem disco. A molecada comprar 6 do mesmo. Caralho, genial. Isso é muito genial, né, cara? Mas o lance que você tava falando do K-pop, dos idiomas, eu acho que é super bacana pras bandas. Eu lembro quando a gente foi primeira vez pra Argentina fazer um show, que a gente ia pra fazer um show, abrimos as vendas e uma semana esgotou, a gente foi fazer 2 datas. Então, eu lembro que, cara, a última banda que eles conheciam brasileira era tipo o Skank. Se pegar o Skank, veio no meio dos anos 90. E eles fizeram versões em espanhol pro final dos anos 90. Então ficou uma lacuna de 10 anos, 11 anos. Olha só, cara. Sem nenhuma banda brasileira. E eles gostam de consumir, eles gostam muito de Paralamas. Eles gostam muito desses ska, assim, que é um lance que eu acho que mostra uma brasilidade muito forte. E aí a gente foi pra lá e fez um baita de um sucesso. Eu lembro que, metade dos 2 discos, assim, todos os singles ficaram em primeiro lugar nas rádios da Argentina, assim, por bastante tempo. Cara, que legal. E no México, como que foi? Cara, no México foi super legal também. A gente fez diversos programas na Televisa. Não chegamos a fazer show grande lá, mas fizemos vários pocket shows e muita apresentação de televisão, porque a galera queria muito ver a gente na televisão. Então, era época de Copa também, se não me engano. Não, época de Copa a gente foi para os Estados Unidos. Mas aí a galera queria muito ver a gente em tudo quanto era programa da Televisa. E a Televisa é como se fosse uma Globo daqui, gigante, né? Gigante. Só que é maior ainda. Então ela tem tipo... a Globo tem a Globosat, os canais Globosat. A Televisa tem 20 canais lá. Então era muito legal que a gente ficava olhando nas telinhas assim e ficava contando. Pelo menos em 2 canais simultâneos estava passando Chaves ou Chapolin. A gente falava, caralho, isso é que muito louco, foda. Né? Cara, e o público é muito forte lá no México também. E a gente fez um baita de um sucesso em espanhol, tocando em espanhol. Na Argentina, principalmente, a gente chegou a tocar no Luna Park. Tem até um vídeo no canal do Restart, no YouTube. A gente tocou no Luna Park lotado, assim. A galera cantando nossa música com camiseta da nossa banda. Caralho, a plenos pulmões. E pra quem velho. não conhece, o Luna Park é uma arena multiuso, né? Sim. Um mini estádio ali que tem shows do Sting. Já teve show do disse. Cara, e mesmo assim, tal. vocês ficavam ligando porque crítico dizia, bicho? Cara, isso mais pro final, né? Acho que mais pro final da banda. Olha o tamanho que vocês tomaram. Foda-se que o, sei lá, Arthur da Pieve ia falar, ou sei lá quem eram os críticos da época, né? Mas eu me lembro, só te falar, uma vez, eu sou muito amigo do Gabriel Pensador, né? E aí, se eu não me engano, o Mário Marques, que inclusive é meu amigo, eu acho que foi o Mário, que era alguma coisa assim. O Gabriel teve um primeiro disco que estourou com Loura Burra e Rap do Playboy, né? Aí, o primeiro. Aí no segundo foi um disco que foi ruim. Não foi um bom disco de sucesso, assim. E aí um desses escreveu, esse disco decreta o fim da carreira do rapper. Só que aí o terceiro veio com todos os sucessos que vendeu lá 1 milhão e meio. Tem festa da música Tupiniquim e tudo exatamente. Mais. E assim, é muito louco porque isso mexia com a gente. Não só mexia com a gente, mas mais atrás ainda mexia com o mercado de shows, né? Sim. Uma crítica boa nos anos 80 até os 90 ali, fazia o contratante... Isso é muito louco, né? Cara, é mó doideira. A gente costumava não ligar, assim, mas no final, acho, a gente já tava tão cansado, tá ligado? Porque todo o trabalho que a gente lançava... a gente precisava provar muita coisa pra muita gente. Então... E a gente tinha essa consciência, tipo, olha o sucesso que a gente tá fazendo. A gente precisa ainda ficar provando... Eu acompanhei o documentário da dupla Sandy Júnior e eu vi muito, assim, no Júnior, principalmente, algo que a gente passava bastante. Eu acho que ele sentia isso, né? E essa questão de ser colocado em prova e de você, às vezes, pensar e ter que se autoaprovar nas coisas, né? Ele começou a tocar batera porque ele tocava batera pra caralho. E aí começou a tocar guitarra nos shows também. E mesmo assim era muita coisa, muita crítica e tal. E a própria banda dele foi meio... Quando ele era 9 Mil Anjos também a crítica não engoliu, né? Então. E a banda era uma porrada ao vivo. Era bom pra caramba. Ele o Peu, o Champignon. Era só animal. Uma puta banda, E aí a gente começou, cara, a meio que cansar um pouco. A gente falou, já fizemos uma história super legal, ganhamos um bom dinheiro, não ficamos milionários, não dá pra parar de trabalhar, mas ganhamos um bom dinheiro. Conseguimos ajudar nossos pais, conseguimos fazer, né, enfim, uma vida legal aqui pra gente, comprar carro que a gente queria, comprar casa e tal. Vamos, cara, descansar um pouco, sacou? O terceiro disco foi nesse momento?
O terceiro disco, na verdade, foi... É que o terceiro disco é o que eu costumo chamar de segundo, né? Que foi só de inéditas e tal. Foi Geração Z. A gente teve um disco que veio aí no meio, que foi Restart by Day. Mas ele era um disco que era multimídia. Então era mais pra galera acompanhar a doideira que a gente vivia na estrada. Tinham 3 ou 4 músicas inéditas. O resto eram algumas versões em espanhol do primeiro disco que estavam bombando por aqui também. Tem esse detalhe, porque as músicas em espanhol acabaram bombando até aqui no Brasil. E aí a gente lançou esse terceiro disco, tal, no nosso quarto disco de estúdio, que foi o Renascer, que era na verdade um EP, que a gente ia lançar ele em 2 partes. E aí eu lancei Restart, e aí o disco chamava Renascer, era um disco super legal e era um renascimento da gente mesmo. Mais maduros e tal, um jeito de falar de amor mais pelas entrelinhas. Tinha muita guitarra distorcida. Então tem uma música que é até um tapa de luva de pelica, né, na crítica, em todo mundo que batia muito na gente, que a música chama Fé Acesa. E é muito legal para vocês que, enfim, que querem conhecer o trabalho do Restart. É muito legal esse último disco. Essa música até falava, poder se olhar no espelho não é para qualquer um, sacou? Então a gente era muito tranquilo com o que a gente fez, com o que a gente estava fazendo. A gente tinha, né, batia no peito e tinha orgulho do que a gente fez. Então, a música fala isso o tempo inteiro, né? Ela começa falando, não vai pensando que a minha história é simples assim, agora que eu já comecei, eu vou até o fim. Aí a gente vai contando, né? Que a gente lutou para chegar até ali, que as pessoas falam, né? Que falar é fácil, mas não quero ver quem faz o que a gente tá fazendo e o nosso sucesso. E esse disco não foi tão bem aceito. Normal também, né? E eu acho que pelo fato de ter muita guitarra, de ter muito solo, de ter muita coisa diferente, tinham 2 baladas muito legais, mas o disco era um disco que caminhava diferente. De carreira, seria um disco de transição, exato. Da banda. Hoje em dia muita gente ouve com um saudosismo esse disco e fala, putz, os moleques estavam ali num começo de uma coisa muito legal ali, numa virada de chavinha bem bacana. Mas, enfim, na época a gente ainda fez um show, uma turnê desse... Não foi uma turnê, né? Porque a gente encerrou as atividades logo depois do lançamento. O Maynard, o que ele achou desse disco quando ele... Cara, ele gostou pra caramba. Porque ele via, ele tava dentro, né? Ele via e falou, pô, esse... Cara, todas as bandas assim, grandes têm esse disco aí, que é o que começa um jovem. A virada de chave. Que é a virada de chave, né? E a gente tinha, eu acho que também o lance, nossas vozes estavam amadurecendo, um pouco diferente. A gente tava ali com os seus 22 anos, cada um. Então a gente estava também querendo falar algo diferente. Já não amava da mesma forma, já não sofria da mesma forma, né? Exato. Então a gente falava de amor mais pelas entrelinhas, não era tão explícito quanto nos primeiros discos. Você pegava, cara, principalmente os hits do Restart, todos têm quase um eu te amo ali. Então a coisa era muito explícita, era muito direto o papo, principalmente para as meninas, cara, mas a gente adolescentes que nos acompanhavam. Fala, isso, a gente cara, é isso, né? Você ama tanto, você quer mostrar tanto para as pessoas. O Ramires passou um pouco por isso também. Sim, foi uma banda que fez um baita de sucesso também no Rio de Janeiro. Também não conseguiu virar depois. Que era o sketch, era o empresário do Ramires, esse menino que eu tô te falando. E ele era o cara da internet, do Los Hermanos, quando não existia nem o termo marketing digital. Tem um papo com ele aqui no canal, depois dá uma olhada. Vou dar uma olhada com certeza. Eu fico triste de vocês não terem segurado essa onda dessa transição, cara. Porque, cara, vocês poderiam estar amadurecendo com essa galera até hoje, né? E eu vou ser bem honesto com você, eu era o único cara que não queria, de maneira alguma, porque a gente sempre decidiu tudo na banda entre nós 4, né? Beleza, tem os empresários e tal, mas, mano, a banda é nossa e já era. E aí a gente sentou no apartamento do Koba, no antigo apartamento do Koba, e, mano, a gente conversando, a gente falou, pô, será que a gente vai mesmo se deixar sucumbir, deixar essa galera aí tomar nossa cabeça e tal? Acho que a gente tem tanto pra dizer, e eu principalmente falava isso. Só que aí veio muito forte o lance de, cara, não adianta. Tudo que a gente lança, as pessoas não estão nem ouvindo, parece. Quem acompanha a gente, nossos fãs estão ouvindo, estão comprando o barulho. É essa turma que importa. Então, mas essa outra... A gente tinha muito na nossa cabeça de conquistar um público diferente. De mostrar pra essa galera que falava mal da gente, que a gente... Essa foi a cagada, talvez. E aí eu fui o único cara ali que falei, cara, não tenho nenhum outro projeto de vida, né? Esse é meu único projeto. Quero muito, acho que a gente tem muito a dizer ainda. Se a banda acabar, eu vou tentar fazer alguma coisa sozinho. E aí os meninos também queriam fazer outras coisas, só que embarcar em novas jornadas no meio musical. O Pelu sempre foi ligado com música eletrônica, queria fazer isso. O Koba e o Thomas com audiovisual também queriam trabalhar de uma outra maneira, tal. Além de ter seus projetos solos também envolvidos na música. Hoje em dia todo mundo continua trabalhando com música, né? Isso é muito legal. Mas a gente se viu meio refém. A gente fala, pô, a gente tá falando uma parada aqui que
parece que só a galera que acompanha a gente ouve, a outra galera critica apenas por criticar, tem o prazer de criticar sem ouvir. E aí, numa votação bem justa, democrática, 3 contra 1, a gente decidiu encerrar as atividades com a banda. E a gente tinha acabado de fazer o show de lançamento dessa turnê Renascer. Porque o disco foi lançado em 2014 e a gente terminou a banda em 2015. Então, não teve nem tempo de a gente aproveitar esse disco. A gente fez um show assim, teatral, né? Muito legal, que a gente estava começando a querer tocar em teatros. O show foi aqui no Teatro Bradesco, foi super legal. A gente começa todo colorido, depois termina sóbrios, mais preto, branco, cinza, dourado, um lance mostrando mais a sobriedade que esse disco trazia. E aí a gente decidiu encerrar as atividades com a banda para embarcar em novos desafios, ter uma nova jornada, amadurecer também sozinho, né? Porque a gente tinha esse medo, né, de como vai ser sozinho, sacou? A gente tá desde os 12 tocando junto. Como vai? Será que eu sei fazer música sem vocês? Né? Eu até perguntava, será que eu sei fazer música sem vocês? E eu fiquei, cara, uns 2, 3 meses trancado em casa, chorava dia sim, dia não, falava, puta, mano, olhava pra minha mãe e falava, não sei o que eu vou fazer. Acabou minha banda, acabou minha vida, sacou? Mas foi muito legal, eu tenho muita saudade dessa época, eu acho que o Restart ainda tinha muito pra dizer, a gente é muito amigo até hoje. Não, vocês voltarem hoje, vocês têm o que dizer. Entendeu? Eu acho que a gente vai fazer ainda uma turnê muito bacana. Não, tem que fazer uma turnê, tem que fazer um disco, tem que fazer uma puta história. Exato. Você viu o que a Taylor Swift está fazendo? Que eu acho do caralho, que ela brigou. Artista, né? Ela brigou com o tal do cara que ficou com o catálogo dela, né? Sim. Não sei se você acompanha. Não acompanhei. Aí ela assinou, se não me engano, com a Universal, e ela falou, então, porque a gravadora dela, agora eu não sei a história direito, mas a gravadora dela foi vendida para um cara que ela detesta, e aí o cara é dono do catálogo dela. Sim. E ela tá regravando os discos, cara, igualzinho ao original, que pode, você pode. Ela tá fazendo outro fonograma. O cover dela mesmo, fazendo um novo fonograma, mas aí tem sempre uma inédita, blá. E, cara, a molecada comprando os discos antigos, cara. Então, acho que dá pra pensar numa coisa legal pra caralho, saca? Eu também acho. A gente tem essa vontade de fazer um trabalho, mesmo que seja regravar tudo do jeito que era, mas mostrar um novo Restart. E o mais legal, Clê, é que a gente tem acompanhado o nosso canal, principalmente no começo da pandemia, né? No começo do ano passado, até esse ano aí e tal. Os canais da Restart deram uma bombada, né? Acho que o saudosismo da galera, a galera trancada em casa e tal. A turnê do Los Hermanos, sem comparar, né? Porque são gêneros diferentes. Eu fui nas duas últimas. Assim como a turnê da Sandy Júnior, assim, mostrou o quão saudosista a gente é. Sim. E o quão essa memória afetiva dessa época de vocês talvez seja a época mais bonita da vida de uma galera que tava ali. E o quanto a gente não dá valor, né? Eu acho que esse é um problema. Vou falar do brasileiro porque a gente vive por aqui, mas o ser humano tá tudo muito rápido, cara. E dá valor à parada enquanto ela existe, tá ligado? Enaltecer o artista que você gosta ali e tal, ou mesmo que você torce o nariz, mas enquanto existe ali, sacou? Porque depois que acaba, igual que eu tô te falando, na pandemia os canais deram uma bombada, e aí se você for olhar nos videoclipes mais bombados do Restart, eu fiz isso, eu tirei 1 horinha pra fazer isso no meu dia. É mó galera comentando assim, cara, desculpa ter xingado vocês. Olha, eu tô ouvindo aqui as músicas de vocês hoje em dia, é super legal, tá ligado? Voltem, façam um show, façam uma turnê. Então, assim, eu também não tenho guardado em mim uma mágoa. Porque é o que eu falei, eu tenho muito orgulho de cada passo que a gente deu, foi super sincero. E também, enfim, tudo que a gente construiu, tá ligado? Eu acho que era parte da gente. Então fica a mensagem para os críticos, né? Para os influenciadores e artistas, o quão a gente pode estar machucando. E por mais que você tivesse uma fé inabalável em vocês, não era tão inabalável assim. A ponto de vocês, tipo, falarem, cara, foda-se, a gente lança as coisas e as pessoas tocamos só tacam pedra. Foda-se durante muito tempo, né? Mas chega uma hora que cansa. Machuca. E eu acho que a gente com 22, a gente já é homem, né? Fala assim, adulto, fala, cara, eu tô fazendo uma parada maneira, esses caras não dão um voto de confiança, né? Isso. E aí é muito bacana. Então, se um dia voltar, eu acho que vai ser muito bem recebido também. Foi o projeto de vida mais bem sucedido que eu tive. Um projeto assim maravilhoso, espetacular. E
pra um moleque de 16 anos... Porra, velho. Eu vivi um sonho. Você viveu tudo que eu quis viver, que quase todo mundo que teve banda quis viver. Então acho que também tem a questão da inveja, sabe? Né? Tipo, vocês eram os meninos que todo mundo queria ver, e aí vocês foram amadurecendo, virando adultos que todo mundo ia ali assistir, adultos novos, né? O fato do ciúme também, né? Do ciúme, óbvio. Da gente ter um público 95% feminino. Cara, não tem jeito, isso acontece. E assim, tem uma coisa de posicionamento, cara, que é assim... Dizer que você não gosta de alguma coisa diz muito sobre você, né? Então, às vezes, por exemplo, às vezes o público do Detonautas, pau no cu, restart, aí o artista meio que se sente na obrigação de falar também, de dar voz a essa crítica que é a tua base de fãs, né? Tipo, pô, se eu não falar mal, eu não sou do mal, né? Tipo... Vai no embalo, né? Vai, e o Tico, cara, como ele falou mesmo, pediu desculpa pra vocês, também a gente vai amadurecendo, fala, pô, que pé nos... pau no cu que eu fui ali, né? Eu achei de uma hombridade sem tamanho, assim. Sem tamanho, até porque... cara. E o Dinho não se manifestou? Não, cara, uma vez pessoalmente até, mas aí a gente já tinha tomado várias biritas, ele tava com o Caco, que é o Conrado, que é baixista do NX e tal, e os meninos do NX são super amigos nossos. O NX passou também por essa questão... Passou bastante. De a galera da crítica não levar eles a sério, né? E eles são super amigos nossos, assim, todos eles, o G principalmente, que era o guitarrista e tal, eu ia na casa dele dia sim, dia não. E a gente ficava tomando cerveja, conversando. Sempre foi um cara que me deu vários conselhos também muito legais. Mas aí a gente apresentou meus prêmios Nick, creio que foi no ano de 2012. E aí a festa, como a gente apresentou, a festa era basicamente pra gente. Foi no London Pub ali. E aí a gente chegou na festa e tal, e aí, tá tequila, vamos tomar. E um dos caras que me ofereceu tequila e que bebeu comigo foi o Conrado. E o Dinho tava com ele na festa. E aí? Aí o Dinho, desculpa e tal. E aí, só que eu não levei muito a sério, até porque a gente ali tomando várias, beleza, sacou? Não, cara, mas teve um dia no Planeta Atlântida, ele chamou a gente e tal, no camarim, a gente entrou no camarim do Capital e tal. Aí ele falou, cara, desculpa, e falou bem isso que você tá falando, o público fala tanto que isso acaba entrando na nossa cabeça, sacou? Mas eu tento me comportar como artista de uma maneira diferente. Eu tento ver um lado diferente, assim. Por mais que o público não goste, não sou eu que vou crucificar ou que vou, enfim, colocar isso em pauta pra galera que me acompanha. Porque o seu público não gosta, mas você é o porta-voz. Se você chega e fala, não, cara, só não acompanhe, tá ligado? Mas não fica falando mal do moleque. Total. Aí a galera para, isso se dissipa. Mas você falou o quanto doeu pra ele, assim? Acho que não falei pessoalmente, até por conta de orgulho próprio, sacou? De falar, tudo bem, a gente não se importa tanto com isso. E realmente, no fundo, era verdade. A gente não se importava tanto, a gente se importava um pouco, mas enfim. Cara, passou. Eu acho que a gente tá num constante aprendizado. Não só eles, quanto eu também. Solo aí, eu tava vendo. É super pop, né? Você vê obrigado. Que é um trampo que pode acontecer. Tem super chance de acontecer no momento que tá dessa cena pop. Eu acho que você tá ali na busca do R&B, pop. Cara, eu passei por várias influências, assim. A galera não imagina, mas eu gosto muito de rap, eu gosto muito de hip hop. Cara, sou fã pra caramba de Tupac. Então, tem muitas coisas ali que vêm de outras fontes que eu bebi, que eu amadureci. Obviamente que eu vou deixar minha cara, não vou fazer um disco voltado pro rap, porque não é a minha praia de fazer música. Mas, enfim, eu tô com uma liberdade criativa muito legal nesse novo projeto. Obviamente, também tô reconstruindo uma nova história, então a visibilidade toda que eu tinha com o Restart, ela é mais restrita hoje. Mas tem uma galera que tá voltando a acompanhar, isso eu acho super legal, né? Porque a galera também cresceu com a gente, ficou mais madura, ficou mais velha, então teve outras responsabilidades, começou a trabalhar, Sabe uma estudar. coisa que eu ia te falar, cara? Vocês falando dessa vontade de talvez voltar com Restart em algum momento, vocês podiam fazer uma landing page, tipo, de cadastro, sacou? Tipo, se você quer que a gente volte um dia... Você também... Cara, você não tá ligado que galera, já aconteceu. Mas é legal pegar e-mail, porque e-mail depois você faz uma audiência no Facebook, para Instagram ali, com essa lista de e-mails. Eu vou até contar uma parada que é meio esquisita, mas uma vez lançaram aí, acho que um pouco antes da pandemia, uma comunidade no Facebook da vida, show de volta do Restart. Tinham mais de 300 mil pessoas confirmadas. Mas quem fez isso? Sei lá, cara. Alguém simplesmente chegou lá e criou isso e tinha legal local. Cadastrar, tipo estádio do Pacaembu. Porque se vocês tiverem os e-mails, você junta, sei lá, não sei quem será o empresário de vocês nesse momento, mas se é o Maynard com o Guto, você junta a equipe, você fala, a gente tem aqui 300 mil e-mails, cara, de pessoas que querem assistir o show.
Isso facilita a venda pra caralho. Vocês podem vender direto, corta o intermediário. E é uma segurança para vocês mesmo. Não, e vai ser muito bacana. Acho que o futuro ainda nos reserva coisas muito legais como Banda aí, se Deus quiser. Não, e cara, toda sorte do mundo aí também na carreira solo. Irmão, obrigado, Clê. Obrigado por ter vindo aqui. Porra, compartilhar essa história, se abrir. Eu sei que é foda essa. Passou tão rápido, bicho. Passou, cara. Eu só vou terminar. Eu podia ficar aqui com você 2 horas. É que vem o Rony hoje, que é do Sua Música. Porra, legal pra caramba. Mas plataforma... obrigado mesmo, de coração. Pô, mas tu tem que ter um orgulho dessa porra fudido mesmo, irmão. Eu tenho, cara. Eu tenho um baita do orgulho. Foi uma história muito bacana. Eu lembro do Hanson, né? Hanson também, que sim. também passaram 3 pela irmãos. mesma questão. Só que o sucesso deles foi mundial. Sim. Mas foi um estouro assim. E ninguém levava a sério os moleques, né? E os moleques depois mostraram que eles tocavam pra caralho, né? Eu acho que a vida solo de vocês mostrou, cara. Todo mundo tá na música, todo mundo trabalhando com música. E pau no cu aí, quem ficou falando muito besteira. E, cara, nossas críticas, eu tô aprendendo isso também, irmão. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente diz. Sim. Porque às vezes a gente machuca o outro lado e às vezes a gente acha que o outro lado é cascudo pra receber aquilo. É verdade. E não é. Mas eu queria te agradecer mesmo de coração, até para você mostrar para sua audiência, para todo mundo que te acompanha. Eu também sou um recente inscrito do seu canal. Legal pra caralho. Acompanhei a entrevista com o Marcos Maynard e achei muito legal. E, uma galera cascuda te acompanha. E vários executivos do mundo da música. Obrigado de eu poder mostrar a minha vida, de eu poder mostrar também a minha carreira, contar um pouco das minhas histórias para toda essa galera. Para mim é uma honra. Eu sou muito saudosista também e orgulhoso. Então, sempre que fala do meu passado, sempre que a gente revisita essas histórias do Restart, me dá o coração fica quentinho, dá uma saudade boa. Não, então, obrigado. Eu me emociono, assim, de você falando dessa história, porque é uma história bonita pra caralho, que eu queria ter vivido. Cara, foi muito bacana. Muito legal você Você ainda vai ver, quando a gente voltar, você vai estar cadeira cativa tomando uma gelada comigo no show. Ah, moleque. Obrigado, prazer, hein, Clê? Viu? É nóis. Gente, eu amei. Que sirva aí várias lições de vida pra gente escutar, ver como que processa tudo isso. Sério mesmo, tem várias coisas que servem para qualquer crítico, para qualquer banda, para qualquer executivo de gravadora. Tem um monte de aprendizado aí. Tem uma outra história, né? Os caras eram independentes. É verdade. Então nem sempre a melhor opção é a multinacional. Às vezes você com puta de um cara como o Maynard, com um sócio ali, com o Guto, os caras conseguiram fazer um barulho maior do que muito artista mainstream aí de gravadora grande, né? E focado, uma equipe focada, né? É isso. Não dá para também esquecer de toda a equipe, de todo mundo que trabalhou com a gente, né? Em assessoria, em marketing. E foi todo mundo ali que estava focado, que entrou de cabeça e especializados ali, né? A gente tinha um plano traçado, cumprimos ele com profissionalismo. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!